Meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um PelejaCast, o podcast onde a fé é vivida, falada e cantada. Hoje, na ausência aqui do entrevistador Wellington, o motivo dele tá por forças maiores, mas estamos aqui na presença do pastor Aleph, que vai ser o entrevistado no dia de hoje. Quero apresentar aqui e dar ele as palavras. Olá, meu povo, tudo bem? Shalom, graça e paz. É uma honra estar aqui nesse podcast tão glorioso, né, e tão Glória a falado. Deus. Né? Tem acontecido histórias marcantes e emocionantes. Então é uma honra estar aqui, fazendo parte desse momento. Né? Como você já bem disse, eu sou o Glória a pastor Deus. Aleph e estou aqui para bater um papo com vocês hoje. Que bênção. Meus irmãos, então o pastor Aleph vai falar um pouco a respeito da vida dele, falar a respeito da chamada e de como se deu aí o início do ministério. Fica à vontade para falar um pouco a respeito do seu ministério, como que se iniciou. Amém, amém. Bom, eu nasci no berço evangélico. Há muitos anos atrás, meu pai ingressou aí na obra de Deus e a gente foi caminhando junto com ele. E graças a Deus foi o melhor caminho, né? Que eu não saí nunca mais. Glória a Deus por isso. E até hoje a gente está aí. Comecei no berço evangélico, né? Comecei como baterista, né? Aos 5 anos de idade, né? Comecei a bater lá nas panelas lá da minha mãe, amassava as panelas, era terrível, uma barulheira. Mas aí, desde então, comecei a seguir, né? Nessa vida de música, amei a música logo de cara. E aí foi indo, até chegar no chamado pastoral. Mas foi muita história, né? Histórias. A gente vai ouvir um pouco aqui hoje, hein? Muita história, muitas coisas, mas graças a Deus a gente está aí firme. Eu tenho certeza que daqui para frente, só voltar o mestre aí para pegar a gente e morar lá na glória. Isso é muito gratificante, né? Você iniciou na bateria ali com 5 anos tocando panela? 5 anos, aí depois, quando deu 15 anos, aí eu fui estudar de fato a bateria. Porque hoje o cara toca demais, irmãos. Não. Quem nunca viu o Aleph tocando, a gente vai deixar aqui o @, dele, você vai lá, segue, acompanha também, que o cara toca muito. Pra quem tocava em panela, eu vou começar a tocar panela também, quem sabe aprende alguma coisa. Que bênção. E aí a gente tá aí, hoje a gente é professor de bateria, a gente eu faço isso com amor porque a gente vê que muitos jovens hoje estão fora da presença de Deus. Sim. E a bateria foi uma isca pra mim, né? Eu achei que eu ia ser só um baterista da igreja. Meu Deus do céu. Olha o que Deus faz na vida da gente. Mas Deus, ele sempre tem algo a mais, né? Uhum. Então foi uma isca para que eu permanecesse no evangelho. Sim. Aí até foi um ponto de partida, né? Para que Deus ele começasse já a me moldar para algo maior. Exato. Inicia em algo pequeno, aí Deus vai atraindo. Isso é muito gratificante. Senhor pastor, o senhor falou que iniciou, você é de berço evangélico, né? Evangélico. Uma pergunta que não quer calar. Em algum momento do início do seu ministério, desde berço, você se desviou algum momento? Sim. Foi um tempo muito, muito difícil. Todos nós, né? Sim. A gente não é super-homens. Exato. Né? Eu acredito que você que está assistindo a gente aí, a gente acha, nossa, é o pastor, meu Deus, a gente sofre, né? Como vocês também sofrem aflições. E teve um momento da minha vida que eu também fiquei em dúvida, né? De quem eu era. E aí, quando tem dúvida, né? Quando a gente perde essa identidade, aí é onde mora o perigo. E aí foi um momento da minha vida que eu me afastei, fui aí tentar provar o que tinha lá fora. E aí eu não consegui nem provar, né? Eu lembro que eu fui antigamente em Itapevi existia um clube chamado Clube Q, né? O Querência. E aí eles me convidaram, não, vamos lá que você vai conhecer a rapaziada, aquela coisa toda. Cheguei, entrei, paguei. Quando eu cheguei, eu senti uma mão aqui. Meu Deus. Aí eu senti uma mão, aí eu fui virar, não conseguia virar. Falei assim, ó, se eu fosse você, eu ia embora agora. Meu Deus. Que aqui não é o seu lugar. Eu fui embora correndo para casa com medo. Ou seja, tem gente que é escolhida e... Não adianta. E eu costumo falar que quem é escolhido, Deus não tem paciência. Tremendo, né? Deus foi atrás, meu. Deus não tem paciência, aquele que é escolhido, chamado para fazer algo maior. Tentei fazer de tudo para provar em outros, mas não tem como. Sim. Só que é o seguinte, né? Você que está aí ouvindo a gente, que é jovem, né? Sim. Que tá com esse problema de vício, de que não consegue ficar firme, a gente tem que achar um foco. Exato. E na época, meu foco era Deus e eu orava e eu queria ser igual meu pai. Né? E meu pai já era pregador. E eu sempre falava, nossa, um dia eu quero ser igual meu pai. Quero pregar, quero ganhar alma.
Então, desde pequenininho, eu tinha minha avó também. A minha avó também me ensinava muita coisa. A missionária Maria Nilde, que hoje é falecida. Meu Deus, tem Mas uma era referência. uma referência, meu Deus do céu. Para quem conhece, que vai assistir aí, sabe quem eu tô falando. Que benção. Né? Uma mulher de Deus. Então, eu não desisti porque sempre Deus falou para mim, ó, eu tenho algo maior, eu tenho algo maior. Sim. Às vezes a gente se olha assim no espelho e fala assim, mas como assim? Como que vai Como que acontecer? vai acontecer? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não consigo fazer nada. Só que Deus, ele tem um Raá. E a palavra Raá significa olhar além. Meu Deus, ele Deus. sempre olha além daquilo que Vai você além. imagina. Então, a visão que Deus tem sobre as nossas vidas vai além. Glória a Deus por isso. É muito gratificante. Eu acho assim que todas as pessoas, por mais... Eu não sou de berço, né? Eu baguncei muito, minha esposa sofreu um pouco, orou e a gente veio. Só que é aquilo que você mesmo falou, pastor Aleph, as pessoas hoje que estão firme, o mundo é muito atrativo. Verdade. É muito atrativo. E se a gente não tiver uma visão sólida na pessoa de Cristo, igual o senhor mesmo falou, fica até difícil. Sim. Mas glória a Deus que a mão do Senhor te tocou, Já puxou de já volta. volta. Não cabe você lá fora. E aí a gente continuou firme, né? E hoje eu não consigo sair mais do evangelho, né? Eu não sei se eu posso já começar a contar um pouco Dá lugar. da minha história. Eu não consigo, você que está me ouvindo, pode até achar que é clichê, né, o que eu vou falar. Mas vale a pena ficar firme na presença de Deus. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena sofrer tribulação, provação, se Sim. até Jesus foi tentado, não é verdade? Exato. Mas ele conseguiu, e ele falou, no mundo tereis aflições, mas Aflição. poxa, eu venci, venci, você acabou, também vai vencer. Tá em Cristo. E chegou um momento da minha vida que eu precisei de um significado maior da vida. Né? Eu era jovem, eu era criança, né? Eu tinha uns 9 para 10 anos de idade. Ou menos, eu não lembro direito. Meu pai que sabe contar um pouco melhor, mas nessa faixa etária, né, de idade. E aí eu fui cometido de uma doença, né, de Meu leptospirose. Eu peguei Nossa. leptospirose, então é a urina da ratazana, né? Sim. E aí a ratazana, quando ela fica com infecção de urina, se você pisa, se você ingerir a urina, normalmente fica em latinha, sabe? De coca. Sim. Por isso que eu até aconselho quem vai tomar refrigerante, Limpar. não tomar direto. Nossa, cara. Sempre pedir um copo ou um canudo. Porque quando você ingere a urina, é pior. Que perigo, E eu fui estudar um pouco, né, das doenças, dos casos, e realmente que quem ingere, se sobrevive, fica com sequela, ou fica paraplégico. E aí, às vezes, acaba ficando sem andar, então fica cego. Cego também. Então, ou seja, eu pisei. Meu pai foi limpar lá o esgoto, ele foi de bota, eu fui de chinelo de dedo, eu pisei. Nisso que eu pisei, automaticamente, cara, passou alguns minutinhos, já comecei a sentir dor no corpo, de imediato. Muito forte. Senti dor no corpo, dor na cabeça, dor em todas as juntas do corpo, e aí eu fiquei de cama. Aí demorou aí uns 3 meses, né? Uns 4 meses para poder descobrir o que eu tinha de fato. Fui desenganado várias vezes. E nessa que eu fui desenganado, a doença começou a subir no meu organismo. E aí foi onde que foi o problema, né? E ela já estava dentro do meu organismo. E aí quando descobriram eu já estava... Porque a leptospirose, ela tem a tendência de fazer com que você desenvolva outras doenças junto com ela. E aí eu peguei hepatite. Eu já estava com hepatite, já estava com outras coisas. Já desenvolveu muito. Muito. E aí, quando descobriram, foi no Montreal de Osasco. Meu pai me levou no Montreal de Osasco. O cara olhou pra mim e falou assim, cara, leva esse menino urgente pra UTI, porque aqui a gente não tem suporte. Na época não era tão avançada a tecnologia. Sim. E fomos pra uma UTI lá de São Paulo. Chegou lá na UTI, aí lá começou o processo de Deus na minha vida. Meu Deus. Uma criança, mas desde então já era usado. Sim. Desde menino, eu fui batizado com 5 anos de idade, né? Meu Deus, que coisa no linda. Espírito Santo. Então, desde lá eu já era envolvido na obra. Sim, já estava envolvido na obra. Gostava de participar do círculo de oração. Minha avó me ensinava, é assim que funciona. Coisa boa é participar do círculo de oração. Meu Deus do céu. As irmãs do coque... Falta isso, Falta, né? As irmãs do coque hoje em dia, viu? Pegar a círculo de oração não é só ensaio, né? Igual as irmãs ultimamente faz, né? Entendeu? Vamos fazer círculo de oração, vamos só ensaiar. Não, é oração. É oração. Daqui a pouco começava línguas estranhas, misturar com outras línguas estranhas. Você já estava envolvido, não tinha nem como você sair. Só de lembrar desses mistérios já dava vontade de chorar, porque é época boa. Época boa. Então era já envolvido. Sim. E aí eu cheguei no hospital Jamal. E aí eu
já daquele jeito, as enfermeiras pegou, e aí tinha um japonês lá bravo, um coordenador do hospital, puxaram o meu diagnóstico, aí chamaram meu pai na sala, aí falaram, olha, a situação do seu filho é grave, a gente vai tentar combater o vírus, né? Tem remédio, tem tratamento, mas a gente vai tentar, mas já se espalhou, o fígado do seu filho já está dilatado, Nossa, e meu os rins do Deus. seu filho estão paralisando. Meu Deus. E aí eu fiquei internado. Nessa que eu fiquei internado, passou uma semana, eu acho, piorei. Meu Deus. Aí nessa que eu piorei e subi pro quarto de fase terminal. Onde só tem carequinha, Nossa. onde só tem gente com leucemia, Sim. gente com a mesma doença que eu tinha. E ali começou um processo de Deus na minha vida, né? Um significado maior da vida, né? Toda prova que ele coloca sempre tem um propósito. Sim. Deus nunca vai colocar algo na sua vida sem propósito. Eu creio nisso. Então eu precisava desse significado na minha vida e é um dos maiores motivos que eu não saio da presença de Deus hoje. Glória a Deus. Não saio porque eu vivenciei de fato o milagre. Aleluia. Então tem pessoas que estão ouvindo a gente hoje e acham que está acontecendo essas coisas na vida dela e que é normal. Por acaso, né? Não é normal. Porque Deus ele nunca vai colocar algo que vá te matar. Se ele está colocando algo é porque ele sabe que você vai suportar. Isso, exato. Dói. Processo. Mas dói. vale a pena. A gente começou o assunto falando Exato. isso. Vale a pena passar por algumas coisas, porque no final você acha o propósito. Exatamente. E aí naquele momento tudo acontecendo muito rápido. Porque quem está internado é como se fosse tipo assim, nossa, tá passando muito rápido. Meu Deus, e eu fiquei muito judiado. Uma criança ainda. Uma criança. Eu fiquei muito magro. Quando eu piorei, aí eu perdi todos os meus movimentos dos braços, das pernas. Eu fiquei, só mexi o pescoço, porque a doença atacou em todos os meus nervos. E aí o couro da minha mão, o couro dos meus pés ficaram na carne viva. Meu Deus. Eles não tinham mais acesso para aplicar o remédio para combater o vírus. Aí tinha que raspar a cabeça, dar na cabeça. Nossa. Eu parecia Lázaro, ficava Meu todo Deus. enfaixado. Terrível, terrível. E aí sofria até o dia que eu lembro que o céu ficou raso, porque quando a gente está no hospital, para você que nunca teve, né, essa oportunidade de visitar um hospital, né, visite, né? Precisa. Você precisa sair um pouco dessa realidade daqui de fora, que tem pessoas que estão lá dentro, gente, que olha, eu vou falar para você, e o céu fica rasinho, sabe? Anjos e demônios brigando pela alma da pessoa. E aí eu olhei pro céu e o céu tava claro. Eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei e eu falei assim, Deus. Aí eu fiz a minha primeira oração. Meu Deus. No meio do caos você tem que fazer algumas orações. Só que aí tem que saber qual tipo de oração que você faz. Sim. E a primeira oração que eu fiz, eu falei assim, Deus, seja feita a tua vontade. Mas se a sua vontade for de me leva logo que eu não tô aguentando mais. Meu Deus. Então eu pedi a morte, eu de Sim. fato pedi para que ele me levasse porque eu não estava aguentando mais. Nessa oração que eu fiz, minha mãe estava do lado. E ela ouviu, aí minha mãe não conseguia mais ir no hospital. O desespero de uma mãe. Desespero de uma mãe, aí minha mãe não conseguiu mais ir, aí só ia meu pai. Nessa que eu piorei, eu fiquei nessa luta. E nesse momento, quando eu orei, minha mãe saiu, aí passou no outro dia. Quando chegou no outro dia, veio nitidamente um menino, um carequinha, na beirada da minha cama. Meu Deus. Aí chegou, aí, né, falou, por que você tá com medo? Uma criança. Meu Deus. Por que você tá com medo? Eu olhei para aquela criança e falei assim, eu tenho medo, né, de morrer, né, a dor da morte tá ali, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, eu não queria morrer, né? Sim. Aí, não, fica tranquilo, que papai do céu falou que essa madrugada ele vai vir me buscar e não vai doer. Meu Deus, que dor, cara. E eu vi. E eu vi aquilo daquela criança, e eu falei, e aí ele automaticamente lançou outra. E outra, ele falou que não é sua hora ainda. Meu Deus. E aí aquela criança saiu dali do meu quarto, só foi ali para falar aquilo. Só pra dar aquele recado. Porque eu tinha acabado de orar praticamente um dia anterior. E Deus já estava respondendo através de uma criança, ainda falando que a criança, sensibilidade. que a criança ia morrer. E aí eu falei assim, meu, se a criança realmente morrer, é o próprio Deus falando comigo. E realmente, passou a madrugada, o menino faleceu. Meu Deus, cara. Faleceu, eu falei, meu Deus, é o próprio Deus. Então, já que não é minha hora, vou acreditar mais um pouquinho.
né? Porque tava precária a situação. Sim. Meu estado de saúde tava... Aí chegou a parte mais difícil. Quando você tá... Eu acho que quando a gente tá passando por alguns momentos difíceis, acontece de alguém vir Isso dói. e chegar em você e falar assim, ó, Deus manda te dizer que, Sim. ó, aguenta mais um pouco, porque Deus, ele vai te dar vitória. Sim. Né? Isso te dá um pouco... Já dá um ânimo, ânimo, up, né? Só que o que acontece? Ao invés de melhorar, piora. Isso, Aí eu regride. falei assim, meu Deus do céu. Aí foi aonde o médico e meu pai estavam na beirada da minha cama. Eu não tinha costume de ficar acordado, por quê? Porque eu tomava morfina, eu tomava os remédios para combater os vírus e dopava. Sim. Chegava às muito 6:30 da tarde, eu já tava dormindo. Eu já tava meio que dopado. Só que nesse dia eu não reclamei de dor. Então eu só tomei só a medicação para o vírus. Sim. Só que eu só fiquei de olho fechado, mas eu tava ouvindo tudo que tava acontecendo. Exato, E ao meu redor. pai e o doutor conversando sobre o meu diagnóstico na beirada da minha cama. Meu Deus. E aí eu escutei quando o doutor chegou e falou pro meu pai, falou, olha pai, a gente já fez de tudo. Tá aqui, ó. Tava com... Acho que o pai eu não conseguia enxergar, que eu tava de olho fechado, mas acredito que tava com os exames, né? Exames. Falou, ó, a gente já fez de tudo, não conseguimos combater. Eu acho que seu filho tem um dia de vida. Meu Deus. Lembra de Jairo, né? Quando chega a notícia ruim, Cristo ainda libera a palavra. Somente creia. Entendeu? Mas é difícil. E aí eu tinha acabado de receber uma resposta do céu falando que eu não ia Sim. morrer, e aí deu choque de informação. Exato. A notícia do médico e a E notícia aí? do céu. Aonde confiar agora? Aí veio a segunda oração. Meu Deus. O mal das pessoas, Diego, é desistir. Sim. É achar que, tipo, Deus, aquilo que ele prometeu, ele não vai cumprir. E eu falo para que vocês estão me ouvindo, a palavra de Deus é uma só. Glória a Deus por isso. Eu Quando creio Deus realmente. fala para você que vai fazer, ele vai fazer. Eu creio nisso. Às vezes não no seu tempo, mas no tempo Não do dele. nosso jeito também, né, pastor Aleph? Porque Deus, ele dá um direcionamento, fala, só que muitas vezes vem algo contrário, E aí vem uma a gente- situação, aí murcha, Eu né? poderia ali na hora me entregar. Sim, Me entregar de fato para a doença, falar assim, eu não quero mais viver, ia morrer, porque Sim. quem se entrega para qualquer levante que vem, que Satanás vem e tenta colocar, se você se entrega, a probabilidade de você desistir é muito alta. Ali com aquele choque de informação, eu resolvi fazer diferente. Aí eu olhei pro céu e fiz a segunda oração. glória a Deus. E aí a pergunta que eu faço para você que tá me ouvindo, quem é você no meio da prova? Que tipo aí de que tá o oração que você problema, faz? Né? Será que você questiona? Você fala, mas peraí, você acabou de prometer uma coisa e já começa a questionar. Já questiona Deus, né? Já questiona, já coloca Deus na parede. Ao invés de pegar, eu falo assim, tá bom, eu vou sair da minha zona de conforto e vou crer mais um pouco. Sim, Então, eu simplesmente olhei pro céu ali, olhei pro relógio, na verdade. Primeira coisa que eu olhei, eu lembro como se fosse ontem, que eu olhei assim pro relógio assim, era 7 horas da noite, aí eu olhei, aí eu contabilizei e falei, nossa, quando chegar às 7 horas do outro dia, eu já não tô mais vivo. porque o médico falou, O né? médico falou, o homem falou. O homem fala tanta coisa pra Decreta você e tanta você coisa. acredita, né? Aí vem Deus e fala e muitas vezes a gente desacredita, A gente cara. desacredita. Por que será, Aleph? Olhando por esse lado, desculpa até cortar um pouco, mas por que a gente dá mais ênfase à palavra do homem do que à palavra de Deus? Em um momento como esse, é falta de fé, É falta de crer. fé. Paulo, ele disse, né? A gente não anda segundo a nossa vista, a gente anda segundo a fé. A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que ainda não... aconteceu. Meu Deus, isso daí é lindo. E outra, eu acredito que a fé hoje, né? As pessoas me perguntam, pastor, você já vivenciou milagre? Você já viu milagre? Sim. Você já escutou sobre milagre? Mas eu ainda não enxerguei o milagre. Falei, Meu mas Deus. sabe por que você ainda não enxergou o milagre? Porque para conquistar milagre, com essa fé que você tá aí, queridão, você não vai conseguir conquistar o difícil. milagre. Para você conquistar milagres extraordinários, você tem que ter uma fé extraordinária. Exato. Não tem como. E naquele momento eu só conseguia enxergar. A única saída era fazer mais uma oração. Mais uma oração. E a oração que eu fiz era... Esse é o segredo. a Esse é o oração. segredo, hein? Esse é o No segredo. momento da prova, o segredo não é questionar, não é desistir, não é parar. O segredo é o seguinte, eu olhei pro céu e falei, Senhor, o Senhor falou que eu vou viver. Sua palavra. E a sua palavra é uma só. Exato. Agora me mostra o propósito de tudo isso que está acontecendo.
Me dá o propósito. Meu Deus. Por que o Senhor colocou eu aqui? Por que eu tô ouvindo uma resposta de um doutor que eu vou morrer e eu acabei de ouvir do Senhor que eu vou viver? Mas qual que é o propósito de tudo isso? É me Pra moldar? quê, né? É pra me forjar? Eu sou apenas uma criança, mas eu tô aqui disponível para te ouvir. Quando eu terminei de fazer essa oração, entrou uma enfermeira, derrubando um monte de coisa no chão, Meu Deus. chorando, gritando. E era aquelas bacias de aço, sabe? Sim, sim. E derrubou e Faz fez um um barulho. barulho. Aquela coisa toda já acordou todo mundo. Era no meio da noite, aí ela chorando, chorando. Eu falei, moça, o que tá acontecendo? Ela falou assim, não é nada não. Eu falei, não, fala pra mim, o que tá acontecendo? Aí ela começou a desabafar. Um garoto de 9 anos. Meu Deus. Começou a falar, eu não aguento mais. Eu tô tendo que fazer 2 turnos aqui pra alimentar um vício dos meus Deus. filhos. E quando eu cheguei hoje em casa, minha TV não tava mais lá. Eu não aguento mais. E começou a desabafar. Aí eu olhei pra ela no fundo dos olhos e falei assim, olha, meu pai, ele era viciado, ele tinha problema com álcool, com droga, já ficou na sarjeta, sabe? E hoje ele é um pastor, Deus libertou ele. Glória a Deus por isso. Hoje ele é um pastor. Você crê que Deus pode libertar seus 2 filhos? Aí na hora, Diego, Satanás tomou a boca dela. Na hora. Aí Satanás olhou assim e falou assim, então por que Deus não te cura? Meu Deus do céu. Meu Deus, a enfermeira tomando. Meu Deus. Sim. E aí, quando eu ouvi aquilo, a primeira coisa que eu fiz, expulsei o demônio da mente dela, foi sai, Satanás, da mente dela. Porque se ela tiver fé, os 2 filhos dela vão ser libertos sim. E eu tenho fé para eu ser curado sim. Só que é no tempo dele, é a vontade dele. Exato. E se a vontade for de salvar a família dela, Deus vai salvar sim. E aí ela voltou em si, começou a chorar. Ela viu ali na hora que era o próprio inimigo tomando a mente dela. E aí perguntei para ela, falei assim, você quer acreditar? Quer se entregar para Jesus? Meu Deus. Aí ela aceitou Jesus ali com eu. 9 anos, ali. 9 Deus, anos. meu Ela Deus, pegou a que coisa talinha, bela, eu tinha meu. uma talinha assim de acesso. Aí eu só pego a talinha e coloco na sua cabeça, que eu não consigo. Aí eu coloquei a talinha assim na cabeça dela, fiz uma oração. Ela aceitou Jesus, passou um tempo, queridão. Eu fui melhorando. Glória a Deus. Melhorando. E aí os médicos não entendendo nada. Até que chegou um dia que o japonês puxou o diagnóstico e viu que tinha uma cicatriz Meu Deus de uma do céu. cirurgia. Eu creio nisso, de alma. E tá até guardado, tem até hoje lá na casa do meu pai. Aí tinha lá uma cicatriz lá. E ninguém fez a cirurgia. Deus fez a cirurgia. Deus fez. Sem abrir E os nada. próprios médicos falaram, seu filho é um milagre, pai. Glória a A Deus. gente não sabe o que aconteceu. E realmente, o seu Deus é o Deus do milagre. Meu Deus do céu. E aí eu lembrei de Daniel, porque quando Daniel era jogado na cova, antes dele ser jogado na cova dos leões, emite-se uma lei. Exato. Emite-se uma lei que não poderia adorar outros Outros deuses deuses. e tal, Exatamente. e tal. Só que quando Daniel ele é solto, o próprio rei emite uma nova lei, que é Daniel 6, versículo 26. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Ou seja, Deus ele faz tudo isso para que o nome dele seja glorificado e para que almas possam ser salvas. Glória a Deus por E isso. detalhe, quando eu saí do hospital, que é muito longo, resumindo aqui, mas quando eu saí do hospital, eu estava tocando numa igreja, né? E aí eu tocando numa igreja, já adolescente, aí veio uma moça e começou a bater no bumbo da bateria e me chamar. Falei, nossa, eu acho que Deus quer falar comigo, né? Mais uma vez e tal. Aí quando eu saí da bateria, aí a irmã só me abraçava e só chorava. Meu Deus do céu, essa mulher não vai me... Meu Deus. Saga só vai ficar chorando. E aí ela chacoalhou, ainda bem que eu te encontrei. Ela falou, eu não acredito que eu te encontrei. Realmente Deus é o Deus de milagre. Deus te salvou mesmo, garoto. Meu Deus. Lembra de mim? Eu falei, não lembro. Eu sou aquela enfermeira que cuidou de você, que você pregou pra mim. Lembra dos meus 2 filhos? Eu falei, e o que aconteceu? São pastores, estão em cima do altar. Meu Deus do céu, olha que coisa tremenda. Então, ou seja, tudo acontece para que tudo se encaminhe para o propósito de Deus. Tem um pra quê, né? Tem um pra quê. A gente indaga a Deus o porquê. Deus, porquê disso, porquê daquilo? E a sua última oração foi muito clara. Mas pra quê, Deus? Qual é o propósito?
propósito Por que eu tô disso entrando tudo? nesse vale, nessa guerra? Sabe, eu passei por muitas guerras, sabe? Até no meu ministério. E eu sempre faço essa oração. Eu nunca perco essa oração Sim. de vista. Porque questionar, reclamar. Vai adiantando o A quê? palavra reclamar significa eu reclamar com mais força por aquilo que eu tô reclamando. Sim. É muito sinistro isso. É um O clamor ao contrário. reclamar é um clamor ao contrário. Então eu tô É, clamando, se eu tô reclamando, nossa, meu, esse carro só quebra, só quebra. sim. Vai continuar Você quebrando, tá porque você tá clamando por clamando por aquilo. aquilo. Então não vale a pena você reclamar, Sim, mas se entender os propósitos de Deus. E eu exatamente. profetizo para quem está ouvindo a gente nesse Glória a podcast Deus, em que nome tudo de aquilo que Jesus. está acontecendo na sua vida vai transparecer para aquilo que de fato Deus quer. Eu creio, E creio. quando ele entra na causa, não Acabou. tem como. O pra quê acho que responde muitas perguntas. Sim. Ao invés de a gente perguntar, Deus, mas por que eu tô vivendo isso agora, né? O porquê daquilo outro, é Sim. perguntar, Deus, pra quê? Sempre tem um propósito. Da Sempre mesma tem. forma que Deus teve um propósito, sabe? Nessa questão toda que o irmão contou, esse testemunho maravilhoso que o senhor contou, Deus teve um propósito para aquilo. Quando a gente passa, a gente muitas vezes não Não entende. entende. Igual, a gente muitas vezes duvida, desacredita, mas Deus tem sempre um pra quê? Sim. Tem um propósito naquilo. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Não é agradável na minha visão, Sim. porque muitas das vezes dói, Sim. mas o benefício futuro, meu, não tem. E hoje, graças a Deus, é um dos motivos, né? Sim, Que me faz caminhar na fé. Se eu ficar contando aqui as histórias, né, a gente vai ficar até amanhã de todos Glória os a Deus. milagres que a gente, né, até Sim, você, sim, Diego, sim. né, o tanto de história que É você pode cada contar testemunho. para essas pessoas que hoje não conseguem movimentar a fé. Sim, Abraão, ele foi revelado como o pai da fé, mas para ele Exato. ser o pai da fé, ele teve que sair da sua zona de conforto. zona de conforto. E aí você está exatamente. disposto a sair da sua zona de conforto? Então, ou seja, a fé, ela mexe com um pouco do nosso orgulho Exato. também, do nosso ego. Eu preciso ser aquilo que Jesus quer que eu seja, Exatamente. sabe? Eu preciso acreditar aquilo que... Tem muitas pessoas, Diego, só abrindo um parênteses aqui, tem pessoas que não são curadas porque não têm coragem de colocar a mão onde dói. Meu Deus. Então, Isso é para ser tremendo. curada, tem que colocar a mão onde dói. Tem que revelar onde Tem está a que ferida. revelar onde está a ferida. Sabe, tem que mostrar, Senhor, é meu marido que chega Expor. bêbado em casa e me bate, eu preciso que isso seja restaurado. É meu filho, eu não aguento mais o meu filho nas drogas. É eu mesmo que preciso melhorar como esposa, que eu não Sim, aguento se mais, eu sou posicionar. arrogante. Então, se você não rasgar, Deus não consegue entrar. Exatamente. Deus não consegue. Isso é interessante. Entrar, acho que não foi nenhum parente, dá pra gente entrar dentro desse leque. É, Porque é muito interessante essa questão. A pessoa precisa expor a ferida. Lembra de Isaías? Ele falou, eu sou homem de lábios impuros. Isso aí é muito gratificante. Então, assim, Deus ele só purifica ou só cura aquilo que a gente fala. A mulher samaritana de João 4. Qual era o problema dela? problema sentimental. Sim, totalmente. Totalmente. Ela buscava fuga em um marido, buscava fuga em dois, em outro, em 3, três. em 4, em 5, e nunca resolvia. Aí no Sim. dia que Cristo se apresenta lá no poço de No Jacó, poço. mesmo assim ela oculta. Verdade. Ela oculta. Ela joga a responsabilidade ou o problema dela para outro. Não, os judeus falam que tem que adorar no monte. Ou no templo, nós adoramos no monte, quem tá certo? Aí Jesus, opa, calma aí. Não, eu quero. O problema é você. Vamos tratar você. Não é no monte e não é no templo. Sim. Você quer adorar? Vamos adorar em espírito e em verdade. Você quer dar água? Quero. Vai e chama teu marido. Vamos resolver esse problema aí. Aí tocou na parte Tem que expor. Tem que expor. Porque é igual eu falo, né? Você foi muito, muito preciso, né? Tocar na mulher samaritana, né? Então ali, Jesus ele já sabia, né? Ele já sabia. Até da cultura, né? Exato. Que o samaritano não se dava com os judeus, mas ele não queria saber disso. Ele queria saber que ali seria um ponto de partida para o próprio ministério de Jesus ser anunciado. Exato. Né? Exatamente. Então, ou seja, quando a mulher samaritana começa a enxergar que ali que estava ali de frente com ela era o verdadeiro Messias, acabou. Aí ela viste bem. Tu és o profeta. Tu és o profeta. Meu realmente, Deus. né, a minha vida sentimental tá um caco. Exato. Eu preciso de fato dessa água, que eu tenho até corda e balde, mas eu não tenho Dessa água aí, dessa não. água eu não tenho. Então, quando ela bebe da água, de fato, o
que Jesus ele quer entregar essa água para muita gente que estão passando por esse problema, só que a pessoa ela precisa querer beber dessa água. Exatamente. Precisa se posicionar, né? Eu Sim. quero, eu quero. E interessante, Aleph, que esse texto de João, capítulo número 4, ela fala: você não tem corda, igual você mesmo citou, né? Você não tem corda. O poço é fundo. Você percebe que ela enxerga o poço fundo do poço, mas não enxerga o poço fundo dela mesmo. Tipo assim, é fácil enxergar que o poço tá fundo, difícil é enxergar que eu tô no poço fundo, Exatamente. sabe? Jesus não quer pegar da água do poço para dar para ela e matar a sede dela para ela voltar a ter sede de novo. Isso mesmo. Eu quero resolver o seu poço fundo. É Meu Deus. Essas histórias de Jesus é gratificante. Eu amo falar de Jesus, cara. Amo. E eu até anelo, né? A gente brinca, a gente tá no trabalho hoje e aonde eu estiver eu sempre vou falar de Jesus, né? A gente tá brincando lá na empresa e a gente tá nessa semana falando um pouco mais de Jesus. Sim, que coisa né? E os meninos estão começando a gostar. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de todas as características que um humano deveria ter. Sim. Né? Amor, mansidão, né? Ele tinha compaixão, empatia, que ele via as pessoas. Não toca nele não, Jesus, você vai pegar lepra. Como assim? É isso que precisa. Como assim? Eu vim pros doentes. Não faz acepção. Não faz acepção, ele não seleciona. Sim. Né? Se é cobrador de impostos, eu vou comer com os cobradores de impostos, sentar sim. na mesma mesa. Vou sentar na mesma mesa. Então, ou seja, Jesus é o grande modelo. Exato. Então, eu sempre falo que nem eu preciso estar cheio ao ponto, eu até brinco com os jovens de hoje, né? Nossa, pastor, eu tô animado. Tá animado, querido? Tô animado, eu vou me batizar. Você vai se batizar? Então tá bom, então senta aqui, vamos conversar. É sério. Vamos conversar. Você tá pronto para renúncia? Você tá pronto para renunciar aquilo que tem trazido prazer para sua carne? Exato. Você vai saber lidar com isso, sabe? Batismo é maravilhoso, né? Aqueles que foram batizados, né? Realmente, esse é o nosso princípio, né? Crer em Jesus Sim. como, né, o único suficiente Salvador e ser batizado. Esse é o primeiro passo para uma salvação. Só que, igual eu brinco com eles, né? Normalmente eu sou atraído por muitos jovens, né? Sim. Lá na geração profética, eu era o pastor dos jovens. Então, ou seja, eu falava muito para eles isso. Que a gente tem que se encher tanto do Espírito Santo de Deus que não tem espaço para Satanás. Tremendo. Sabe? E aí, quando você olha para isso, aí eu assimilo com... Não sei se você... Acredito que você já passou por isso, né? Graças a Deus, Deus já te deu um carro. Mas acredito que a maioria das pessoas... O Caio já passou por isso, Sim. eu já passei por isso. A gente tá atrasado na empresa. Nossa, é horrível. A gente vai lá para pegar o ônibus. Chega a dar sinal... E aí o motorista olha pra você e faz assim, ó. Tá cheio. Nossa, Deus, que ruim. frustração. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou? Aí eu anelo aquilo que de fato tem que ser na nossa vida com Deus. A gente tem que estar cheio ao ponto do Espírito Santo olhar pra Satanás, que tá dando sinal pra entrar, e fala assim pra Satanás, ó. Meu Deus do tá céu. cheio, não tem espaço pra você espaço aqui não. Tremendo. Ou seja, a gente tem que estar sempre cheio. Para que de fato não tenha acesso. Exato. E a gente vai pregando, vai espalhando Jesus aí por onde a gente andar. Eu conto sempre meus testemunhos. Glória a sempre Deus. conto outras histórias, né? E anelo a palavra, porque eu sempre falo que, até para quem está iniciando, né? Sim. A gente sempre tem que frisar isso. Um podcast, um portal desse, que foi aberto para almas, né? Serem impactadas e até aumentar a fé. O casal que estava aqui, que me antecedeu, que lindo. Foi uma benção. Que história, lindo, que testemunho lindo, né? De vivência, Exato. de sobrevivência, Sim. de fé também, né? Então você vê que o podcast Peleja está vindo de uma historicidade de fé, exatamente. né? De aumentar a fé, de vivificar a fé em nós, e tem que ser assim. E eu sempre falo, vale a pena. Sim, com Vale certeza. a pena. Vale a pena passar por tudo isso, porque no final é sempre o propósito ele é encaixado ali. Glória a Deus por isso. E aí é isso. Eu creio de alma nessa questão. Vale a pena, irmãos. Vale a pena se permanecer firme, vale a pena passar, vale a pena renunciar. Vale. Aqui está o pastor Aleph, contou um testemunho extraordinário, vivido diante da fé, né? E isso é muito gratificante. Permaneça firme. Não para não. Desiste não. Falta só um pouquinho. Sim.
para você passar esse período que você tá passando de provação, é só você tirar o porquê, colocar o pra quê e orar. O segredo tá aí, né, Aleph? Sim. Eu acho que assim, a gente acaba aqui trocando. Eu costumo falar, o time que tá ganhando, a gente não precisa mexer. É, A oração é o que não falha, né? verdade. É A a gente ferramenta. precisa. Acho que no momento Hoje eu tava falando com um jovem, com um amigo, né, de serviço, e ele me perguntou, né? Ele falou, mas e aí, né? Como é que eu venço, né? Como é que eu venço algumas coisas, uns vícios e tal? Gente, coração, né? Você pode vencer coração. Até para quem está iniciando agora no evangelho, imagina o quanto é difícil, né? Sim. Você imagina, uma pessoa que... esses dias Ontem eu fui orar na casa num lar de um amigo meu, e a gente estava conversando sobre isso, né? São várias classes de demônio que trabalham em conjunto, né? Você fala aí que, eu não consigo largar a bebida, o cigarro, aí, né, tem uma classe de demônio para isso. Por detrás. Eu não consigo largar a prostituição, tem uma classe Por de demônio detrás, para isso. exato. Fora os demônios que vêm, né, de antecedentes de gerações, né, do meu pai, do meu avô. Então, ou seja, eu sempre tento frisar essa parte, que para começar, a gente tá sempre orando. Meu pai, meu Deus do céu, ele é um grande exemplo. O bicho não sai do monte, cara. Glória a Deus. Eu tenho um sonho, desejo de orar igual meu pai, porque meu pai não sai do monte. Isso é bom demais. Às vezes ele fica 3 dias no monte lá. E você vê que... E aí o que ele fala pra mim é o seguinte: eu tô no monte não é pra mim ser mais usado. Não. Eu não tô no monte pra Deus me dar as divinas revelações. Sim. Não, eu tô no monte porque se eu não estiver no monte, eu não consigo matar minha carne. Exatamente. Eu não consigo vencer o meu eu. Então, seja, a oração é igual você falou. Aproxima de Deus, meu Deus. É uma coisa que a gente não pode perder. É o pilar. É o pilar. E eu tava até brincando com o Caio. Hoje, infelizmente, o que acontece? A geração atual tem show e não tem louvor. Lembra da canção do Lázaro? Eu não sei se você vai lembrar. Ele ainda fala, acaba o show, restaura o louvor. O mundo já não fala mais de salvação. Sim. Então, assim, hoje tá dessa forma. Deixaram, tipo assim, a oração, colocaram outras coisas, sabe? E isso é o que não pode faltar. Não pode. Então, hoje, neste dia, seja abençoado por esse testemunho. Seja abençoado por este momento aqui de comunhão, momento de mesa. Que Deus venha fortalecer a sua fé por intermédio da palavra. Pastor Aleph, deixa um texto ao nosso coração. Claro. Deixa uma palavra ao nosso coração. A gente encerra. Aqui, eu gosto muito de falar sobre Jesus, né? Recentemente, eu tenho vivido coisas extraordinárias. E eu estava conversando esses dias, e como a gente está falando de fé, a gente só vai continuar falando de fé. Glória a Deus. E Mateus 9:18, fala da mulher do fluxo de sangue, que é um assunto que tem falado muito no nosso devocional, até mesmo no nosso trabalho. No trabalho, né? E diz assim que, dizendo eles essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem impor-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantou-se, seguiu-se, os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na hora da sua veste, porque dizia consigo: se eu não tocar na sua veste, se eu somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-se, disse: tem ânimo. Tem o quê? Ânimo. Filha, a tua fé te salvou. Ou seja, essa palavra, às vezes a gente só fica batendo na tecla: Jesus curou ela, sim, porque ela tocou. Ao invés de Jesus curar primeiro, Jesus, ele viu que ela estava meia turbada. Sim. Então, em algumas traduções da Bíblia, ele dá paz ao invés Glória a Deus. Do ânimo. Ali ele troca paz. Então, seja, além dele curar ela, ele dá paz. E ainda no final, o que ele faz? A tua fé te salvou. Então, ou seja, além dele curar ela, ele dá paz e ainda salvação. Glória a Deus. Só que para ela receber tudo isso, imagina só comigo. No texto fala que ela gastou muito dinheiro com vários médicos, né?
E aí não conseguia cura, não conseguia o milagre. E 12 anos já eram bastante tempo, né? Muito tempo. Já era um milagre ela estar viva. Exato, com fluxo Imagina, de sangue 12 anos sangrando ali já era um milagre. consecutivamente. Então ela estava fraca, não conseguia andar direito. E se ela saísse, ia ter uma multidão atrapalhando. Exato. Então ela tinha um monte de obstáculo. E fora a fé dela, que imagina só, ela descobriu para alguém. Exato. Ela ouviu falar, alguém. ó, vai passar alguém aí que cura. Ela vai passar aí alguém aí que transforma, Meu que esse Deus. alguém cura. Imagina só ela olhando para essa pessoa que tá falando para ela, entregando essa notícia. Ela poderia olhar para essa pessoa, mas mais uma vez, será que Deus. realmente Deus vai me curar? Será que esse cara aí vai me curar? Eu já gastei tanto dinheiro. Ela tinha vários obstáculos. Sim. Só que aí eu entendo que para ela ser curada tinha uma decisão e ela decidiu. Glória a Deus por isso. Ela precisou decidir sair de casa. E ela decidiu sair. Quando ela decide sair, e ela ainda falou, se eu só tocar na orla, só na orla eu vou ser curada. Não é nem tocar nele, né? Na orla Na dele. orla, no pedacinho ali. Meu Deus. Então, ou seja, ela tinha vários obstáculos, mas ela decidiu sair de casa para adquirir a sua cura. Glória a Deus. E não só a cura, né? Todo o Recebeu, tormento, a paz. tudo aquilo que dava... nossa, meu Deus, que desespero. Imagina o desespero dela. Nossa, eu não 12 consigo ser anos. curada. Eu sou rejeitada pela sociedade. Ah, Longe mulher da impura. família. Você não pode andar na rua que as pessoas vão ficar te apontando. Né? Tem muita gente assim. Sim. Né? Ah, eu não quero sair de casa porque você não acredita mais em si mesmo. Aí vem o espírito de Exatamente. inferioridade, vem a crise do pânico, o síndrome do pânico. Imagina que era isso que ela Vira tinha. tudo um cúmulo, né? Né? Uma síndrome do pânico ali. Deus já estava falando, já estava curando a pessoa com síndrome do pânico naquela Meu época Deus. já. Né? Talvez crise de ansiedade, que Tremendo. são as doenças de hoje em dia, né? Que as pessoas estão falando. Então, ou seja, Deus ele tem um combo pra gente, através da nossa decisão. Paz. Quer ser curada, decida ser curado. Posicionamento. Isso aí, Glória a Deus. pra cima. Rapaz, ela rompeu a Ela multidão. rompeu. Glória a Rompeu Deus. tudo, Meu foi pra pai. cima, falou, ó, ninguém me impede. Ela poderia parar, né? E não, vou ficar aqui. Nem sair de casa, ela poderia falar, não, mais uma vez vou acreditar, não. E nem é médico. Meu Deus. Ela poderia colocar na mente. Exato. Eu gastei com os médicos. E esse cara não é nem médico. Estão falando Meu aí que ele tá Deus. curando, mas ele é formado em quê? Né? Da onde que ele veio? Da onde que ele veio? Nazaré? Nazaré. Logo ali. Entendeu? Então, ou seja, tremendo. ela poderia olhar pra isso, mas ela não. Ela não olhou. Ela falou, não, eu decido. Talvez era a última chance. Palavra. Realmente. Eu decido ser curado. Hoje. Você pode decidir ser curado hoje. Glória a Deus, exatamente. Você pode ser, agora ouvindo tudo aquilo que a gente conversou aqui, Sobre fé, experiência, você pode até aceitar Jesus aí na sua casa. Exatamente. Até falar assim, não, a partir de hoje, para eu ser transformado, eu preciso aceitar Jesus. Como assim? Exato. Eu sempre falo, né, para as pessoas quando eu vou fazer apelo, por que aceitar Jesus, né? Se é ele que nos aceita, né? Você aceitar Jesus é nada mais, nada menos que aceitar aquilo que ele precisa fazer na sua vida. Exatamente. Não é amanhã você colocar um terno e gravata e já ir para a igreja. Exato. Não. Aceitar Jesus é aceitar a vontade soberana na sua vida. Glória a Deus. Entendeu? Então, quando ela aceitou sair de casa, decidiu sair de casa, além de ser curada, ela foi salva. Glória a Deus. E acredito que a partir daquele momento, realmente foi curada instantaneamente. Eu creio. E Deus pode curar você instantaneamente Eu a partir da creio, sua decisão. Creio de alma nessa questão. Se posiciona. Se posiciona, Decida a decisão. É a decisão. Ou você decide ficar, ou decide romper a multidão. É a sua Sobre escolha. isso. Uma palavra você tem. A palavra já foi liberada. Já foi né? liberada. Só você chegar e romper. Guarda essa palavra ao seu Em coração. nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui a vida do pastor Aleph, Amém. mais uma vez. Deus abençoe. Foi uma Agradecer também, mesmo na ausência aqui do Diácono Wellington, quero agradecer a ele, agradecer ao PelejaCast, agradecer também que está por detrás das câmeras ali, o Caio, é sempre bem ativo, é uma bênção. Deus abençoe você que nos ouviu. Receba essa palavra, rompe aí, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, Amém. pastor Foi uma Aleph. honra. Amém. Fiquem na paz. Fique na paz.